discernimento, a verdade e a libertação. Um conhecimento de uma verdade que leva o homem à libertação. É uma verdade que fala dele e que fala de mim. É uma verdade que me ensina sobre ele e me ensina sobre mim. É uma verdade que traz ele e me liberta de mim. É uma verdade que me liberta de mim. O que vale a pena conhecer nessa vida? Falando de conhecimento. Porque nós buscamos conhecer aquilo que amamos. Mas há um problema. Nós não amamos a verdade. E por que nós não amamos a verdade? Porque a verdade nos ofende. A verdade é ofensiva. Ela diz que eu não conheço a Ele. E por não conhecer a Ele, eu não conheço a mim mesmo. E eu preciso ser liberto disso. Porque tudo que fiz na vida até hoje foi construir a minha própria verdade. E fugir dessa verdade. E a minha verdade, que me prometeu liberdade, ela me enganou. Ela me colocou numa cela de prisão. Ela prendeu-me na minha autossuficiência, no meu orgulho. Vocês conhecem a expressão narcisista ou narcisismo? O que é narcisismo? É a pessoa que ama a si mesmo mais do que todas as coisas. E da onde vem a expressão narcisista? Vem de um deus grego chamado Narciso. Olha que interessante. Ah, tem um Narciso aí, né? Olha aí. Olha Deus falando, né? E olha que interessante. A mitologia diz que uma vez o rio acordou muito triste. O rio estava depressivo, estava cabisbaixo. O rio não queria conversar com ninguém, não queria sorrir para ninguém. E aí sabe o que aconteceu? As árvores se reuniram com as plantas e foram lá na margem do rio conversar com o rio para tentar colocar o rio para cima, né? Tentar ajudar o rio. E quando chegaram lá, falaram: Rio, por que você está tão triste, Rio? Por que você está tão deprimido? E o rio falou assim: Narciso morreu. O que será de mim sem Narciso? E aí, as plantas e as árvores meio que sem jeito falaram assim: Rio, a gente pode te dizer uma coisa? Na verdade, quando Narciso vinha todos os dias às tuas margens, ele não vinha contemplar você, ele vinha contemplar ele mesmo, através do reflexo das tuas águas. E aí o rio falou assim: o que será de mim sem Narciso? Porque quando Narciso todo dia vinha aqui nas minhas margens, eu não olhava para ele, eu olhava para mim mesmo, através do reflexo dos seus olhos. Então você vê que até o rio era narcisista. Todos nós somos. Estamos presos no nosso próprio orgulho. Estamos presos em nós mesmos. Onde estaria a verdade que me libertaria de mim mesmo? Haveria algum conhecimento no mundo que a gente pode dizer que ele é absoluto, que ele é incontestável, que seja uma verdade aqui, seja uma verdade lá na Índia, lá na China, lá na África? Sim, há algumas verdades que são absolutas. Por exemplo, 2 mais 2 são 4, né? Outra verdade que é absoluta, que o todo é sempre maior do que cada uma das suas partes. Outra verdade que é absoluta é que a menor distância entre 2 pontos num plano é uma reta. É absoluto. Mas essas verdades não trazem nenhuma resposta para o sentido da vida. Elas não me libertam. Elas não são suficientes. Conhecer essas coisas não faz o menor sentido. E quando a gente fala de Deus, ela pode ser negada pelos homens. Porque o próprio o salmista, no Salmo 14, diz assim: diz o ímpio no seu coração, não a Deus. É interessante que o ímpio ele não fala nem com a boca, ele fala no coração, não a Deus. Se a existência de Deus, então, ela pode ser negada, irmãos, de onde vem a certeza de que ele existe? A resposta é simples, vem da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Vem da palavra.
Se eu te perguntar nesta manhã, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Se a resposta sua for não, eu não conheço, eu quero que você saia daqui nesta manhã com algumas certezas. Se a resposta for sim, eu conheço, eu quero que você saia daqui nesta manhã com algumas dúvidas. Há uma história que diz o seguinte: quando eu olho no espelho e olho no fundo dos meus olhos, eu vejo duas janelas que me dão acesso a uma casa. Ok? Quando eu olho no espelho, eu vejo duas janelas que me dão acesso a uma casa. E aí eu pergunto, o que há lá dentro dessa casa? E aí eu tento entrar. E quando eu tento entrar, eu percebo que não sei quantos cômodos há. Eu não sei quantos cantos, quantos móveis, quantas bagunças, quantos desconhecidos há lá dentro dessa casa, chamada eu. E aí eu começo a andar, eu vejo que lá dentro tem uma senhora chamada Razão, inteligência. E ela diz que ela governa tudo lá dentro. Ela coordena todas as decisões. Ela é a senhora da casa. Tudo que é feito ali passa por ela. Mas eu vejo que a dona Razão, ela está diante do imponderável. O que é imponderável? O imprevisto. Ela está diante de uma situação que parece que fugiu do controle. Ela está confusa, ela está embaraçosa. E ela, a inteligência, começa a procurar ajuda dentro da casa. Aí ela acha lá no canto uma estranha chamada Fé. E ela vai pedir orientação para a Fé a respeito do problema que está enfrentando. E a Fé aponta. E a Fé mostra a solução. E aí a pergunta é, a partir deste momento, quem vai mandar na casa? A Fé ou a Razão? E a resposta é que depois de algum tempo eu vejo que elas viraram amigas. A inteligência não matou a fé, não sufocou a fé. E nem a fé matou a inteligência. E aí eu começo a ver que agora a fé, presta atenção nisso, a fé, ela é ajudada pela inteligência. E ela começa a pensar. Ela começa a perguntar algumas coisas, ela começa a inquirir, ela começa às vezes até a duvidar. Porque ela anda junto com a inteligência. Mas eu olho o que me deixa paz, porque eu vejo que a dona inteligência, a velha razão, ela está agora com o joelho dobrado, pedindo ajuda do alto, para que coisas que elas desconhecem sejam esclarecidas. Porque uma não matou a outra. Eu só conheço a Deus se a minha fé andar junto com a minha razão. E se a minha inteligência andar junto com a minha fé. Eu falei algumas reflexões esta manhã. E como que eu começo a ser liberto de mim mesmo? A nossa libertação, irmãos, começa quando nós somos feridos pela palavra. É essa a expressão, não é sarados, é feridos pela palavra. Eu acho lindo que Paulo, quando vai usar os símbolos, lá em Efésios 6, que símbolo que ele usa para a palavra? A espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, Camila, Deus abençoe. Ou seja, esta palavra, ela me fere. Há uma frase de Agostinho, que ele diz o seguinte: feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Aleluia, Jesus. Conhecer a Deus, irmãos, é deixar com que a palavra fira a consciência. Aleluia. É um coração ferido, porém agradecido. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é o problema, irmãos, da nossa geração? A falta de libertação. Não é verdade? Vocês diariamente convivem com pessoas na escola, na família, que são pessoas presas em si mesmas. E por que não são libertas? Sabe por que não são libertas? Porque nunca foram feridas. O problema da nossa geração é que sobram palavras que enaltecem, sobram palavras que motivam, sobram palavras que elogiam, mas faltam palavras que firam.
E aí, irmãos, eu fico pensando, quando Deus chamou o profeta Jeremias 1:10, Deus fala assim, ó, eis que te coloquei como profeta, e te chamei para destruir, para derribar, para arruinar. Eu falei, meu Deus chamou o homem para isso, para destruir, derrubar, arruinar. Sabe por quê? O evangelho, antes de ser uma construção, ele é uma desconstrução. Aleluia. Enquanto a pessoa não for desconstruída, ela jamais será construída. Aleluia. Então o evangelho ele vem derrubar primeiro, ele vem ferir, ele vem matar. Ele vem enfermar. E aí Agostinho fala, feliz-me com a tua palavra. Por isso eu te amei. Sabe, Deus está aqui, irmãos. Deus, aleluia. Como ser ferido pela palavra? Aleluia. Algo interessante que eu aprendi que é o seguinte, sabe como é que você é ferido pela palavra? Sempre leia a Bíblia. A gente chama de a teologia da segunda pessoa. O que é a teologia da segunda pessoa? O que é a segunda pessoa do singular? Os estudantes aí. Qual que é a primeira pessoa do singular? Eu. A segunda? Tu. É a teologia do tu, da segunda pessoa. Quando você lê a Bíblia, é a Bíblia em tu. Quando eu leio sobre Deus, é Deus falando com o tu. Comigo, no caso. É Deus e tu. Deus e eu. É eu ler a Bíblia na presença de Deus. É eu falar de Deus na presença de Deus. É eu cantar sobre Deus na presença de Deus. Aleluia, Jesus. É a teologia da segunda pessoa. Sabe qual foi a primeira pessoa que falou, que fez a teologia na terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa do singular? Qual que é? Ele. É alguém que não está presente, não é verdade? Ele. É eu, tu e ele. Sabe quem foi a pessoa que fez a teologia da terceira pessoa? Foi Satanás, lá no Éden. Quando ele falou para Eva, por acaso ele disse, não morrereis? É alguém que fala de Deus longe de Deus. É alguém que lê a Bíblia. E sabe, essa pessoa que faz essa teologia da terceira pessoa é uma pessoa que ela está fora do alcance da palavra. Não é verdade? Ela é inacessível, ela é inalcançável pela palavra. Está lá. É o Evangelho. É o Jesus da minha mãe, é o Jesus da minha avó, é o Jesus do meu pastor, é o Jesus do meu coordenador. Eu estou fora, eu sou neutro. Eu estou excluído. É a teologia da terceira pessoa. E sempre que a pessoa fala de Deus ou lê de Deus, longe de Deus, as palavras são distorcidas, como Satanás fez no Éden. E aí eu sou ferido pela palavra. Ela não me alcança. Ela não me desconstrói. Ela não destrói os meus conceitos. Eu fico preso em mim mesmo. Quem me libertará? Quem me libertará? E aí, irmãos, eu queria que alguém, por favor, abrisse a Bíblia e lesse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Eu vou contar, irmãos, eu não vou... Até que horas que tem? Até às 11? E agora? Oi? Pode ler. 1 Coríntios 13 e 12. E agora vemos, é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora o meu conhecimento é o quê? Imperfeito. Algumas versões trazem assim, agora vemos por um espelho. Mas o espelho da época de Paulo não é um espelho nosso. Era uma pedra polida. Não era esse espelho bonitinho que a gente tem hoje, não. E aí, a minha versão diz assim, agora vejo por um reflexo obscuro. Mas um dia eu verei, assim como dele eu sou plenamente conhecido. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Eu não conheço ele. Mas ele me conhece. Eu falei para você que se você diz que conhece a Deus, eu quero que você saia daqui com algumas dúvidas. Eu quero te dizer uma coisa, você não conhece ele. Mas você é conhecido dele. Aleluia. Aleluia. Há uma outra frase de Agostinho que ele diz o seguinte: ó conhecedor de mim, que eu te conheça, assim como tu conheces a mim. É uma oração de Agostinho, que ele fala assim, ó conhecedor de mim, que um dia eu te conheça, assim como sou conhecido de ti, ou tu conheces a mim. Você já teve a experiência de estar andando na rua, e alguma pessoa te parar, fala assim, fulano, tudo bem, falar o seu nome? E você, meu Deus, quem é?
quem é, e você começa a pensar, será que é da igreja? Será que é do trabalho? Da onde surgiu? E a pessoa fala com tanta, né, intimidade contigo, fala o teu nome e tal, e você, meu Deus. Sabe a impressão que dá? Que você está inferior à pessoa, não é verdade? Você está rendido. Por quê? Eu estou diante de alguém que me conhece. E eu não tenho nem ideia de quem é. Isso nos deixa rendido. Eu conheço um rapaz chama Walter. Ele trabalhou na agência do Bradesco aqui desde Garfacó. Há uns 10 anos atrás teve um assalto nessa agência. E o assalto foi muito cruel. Por que foi muito cruel? Porque o malote do carro forte foi descarregado às 9 horas da manhã. Quando deu mais ou menos 9h30, 9h40, os funcionários estavam chegando junto com alguns funcionários do caixa. Chegaram os bandidos com metralhadora, toda aquela questão. Mas sabe por que eu falo que foi cruel? Porque na época a esposa do Walter estava grávida. E um dos bandidos falou assim para ele: e aí, Walter, a Flávia já ganhou neném? Ele falou assim: depois que aquele camarada falou aquilo, não precisava nem de arma. Não precisava de arma. A gente entregar o dinheiro, por quê? Porque você está diante de alguém que te conhece. E você não sabe, não tem ideia de quem é. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se relaciona com Deus, você está diante de alguém que te conhece. E Paulo fala: eu vejo um reflexo obscuro. Eu tenho alguns flashes dele, algumas faíscas, que me dão uma pálida ideia de quem ele é. Mas eu não conheço. Aleluia. E sabe o que é profundo nisso? É saber que ele me conhece, da forma que ele me conhece, e me amar. Eu vou te dizer uma coisa: se você me conhecesse 10% do que ele me conhece, você sairia correndo nessa porta e nunca mais voltava aqui. Se a minha esposa me conhecesse do jeito que ele me conhece, ela pediu o divórcio de mim hoje. Oh, Deus. Aleluia. Alguém que conhece não o que eu faço, que conhece o que eu penso. Me conhece porque eu penso. Conhece o que eu sinto. Aleluia. Oh, Jesus. Isso é assustador. É assustador porque saber que alguém que me conhece dessa forma morreu por mim. Aleluia. Oh, Deus. Sabe? A Bíblia nos mostra que você não precisa apresentar ninguém para Jesus. Certa vez foram levar Natanael. E foram apresentar Natanael para Jesus como se Jesus não conhecesse Natanael. Quando estava chegando perto, Jesus falou assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O homem se assusta. Que é essa experiência que eu falei agora há pouco, é você estar diante de alguém que te conhece, você não tem ideia de quem é. Aí Natanael pergunta: de onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando lá debaixo da figueira. Tu és Deus. Oh, Jesus. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não o conheço, mas ele me conhece. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aprendendo dele, mas ele sabe tudo de mim. Sabe o que eu quero te dizer? É o seguinte: quando ele fala assim, agora eu vejo por um reflexo escuro, por um espelho, mas eu sou plenamente conhecido. Sabe o que eu quero te dizer? É o seguinte, não existe nada que você possa chegar e dizer para Jesus que vai deixar ele boca aberta. Eu não sabia. Pensa no pior pecado que você já cometeu. Aquele fala, aquele lá ninguém sabe. Meu pai não sabe, minha mãe não sabe. E aí você dobra o joelho e fala: Jesus, vou te falar algo. Sabe o que eu fiz, Jesus? Eu fiz isso. Eu não sabia. Não existe. Não existe isso. Ele te conhece, meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: que eu não conheço ele. E pior, eu não conheço a mim mesmo. Mas ele conhece. Oh, Jesus. Aleluia. E ele conhece, irmão, sem parcialidade, sem exagero, sem distorção. Como é que pode, querido amado? Não é assustador isso? Você não se conhece, mas se você se conhecesse, eu diria, você não morreria por você na cruz. É inferno direto. E aí, olha só. Como que eu faço, irmãos? Porque a nossa geração, isso está muito evidente.
A crise de identidade, não é verdade? Quem sou eu? Por que as pessoas se matam tanto hoje em dia? Por que as pessoas se automutilam? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que eu estou fazendo aqui? E é assustador o fato de eu não me conhecer. Aí os terapeutas vão dizer o seguinte, os psicanalistas, psicólogos, não tenho nada contra, mas o que eles vão dizer? Conhece-te a ti mesmo e serás livre. Mas aonde? Como me conhecer? Eles dirão, olhe para dentro de você. Mas aí quando eu entro nessa casa, eu vejo que está tudo escuro. Como que eu vou conhecer uma casa totalmente escura? Cadê a luz? Cadê o interruptor? Aí sabe o que eles vão dizer? Eles vão fazer entrevistas, vão fazer perguntas, vão pedir para você sentar no divã e desabafar. E aí você começa a falar, mas você fala assim, para ver se desperta o teu subconsciente. Como? Que eu vou conhecer cômodos que eu nunca entrei, que está totalmente escuro. Se eu fizer tudo isso, vai revelar uma pequena parte de mim. Não. Isso não funciona. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Quer conhecer a ti mesmo? Você precisa primeiro conhecer Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a minha identidade, quem eu sou, está escondida nele. Enquanto eu não conhecer Ele, eu não conhecerei a mim mesmo. Quanto mais perto estou dele, mais eu conheço a Ele, e consequentemente mais eu conheço quem sou eu. Aleluia. Quanto mais longe eu estou dele, menos eu conheço dele, menos eu conheço de mim mesmo. Aleluia. Aleluia, Jesus. É como se fosse o seguinte, somente quando ele entrar na casa, ele vai poder acender a luz e vai poder me ensinar, me mostrar o que é essa casa. Aleluia. Eu falo, meu Deus, se a minha inteligência, se a minha razão não consegue mostrar nem quem eu sou, como me falará dele? Por isso que o livro chama Inteligência Humilhada. Eu só consigo chegar diante dele se a minha inteligência estiver, a minha razão estiver de joelhos, dobrada em adoração. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Aleluia. Há uma frase de Zwingli. Zwingli foi um pré-reformador que ele diz o seguinte: por nós mesmos não sabemos mais sobre a natureza de Deus do que os besouros sabem sobre a natureza do ser humano. Imagina um besouro conversando sobre os homens. É o que a gente sabe sobre Deus. Ou seja, eu só vou contemplar. É por isso que Jó ele disse assim, ó. Jó, depois de passar todo o processo com Deus, depois de, achava que conhecia Deus, porque oferecia sacrifício todos os dias, ia nos cultos, ia nas consagrações, ia nas, E aí ele fala assim, ó, falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, eu não poderia compreender. E aí, Spurgeon vai dizer o seguinte, sempre que por isso que a minha proposta nessa manhã é a gente pensar sobre Deus. Pensar sobre a nossa relação com Deus. Porque Spurgeon vai dizer o seguinte, sempre que alguém, com frequência, ela pensa em Deus, ela terá a mente mais aberta do que qualquer um que caminha por esse estreito globo. Por quê? Porque essa mente, quando ela pensa em Deus e quando ela recebe a luz que vem de Cristo na cruz, ela se expande, ela cresce. E nessa expansão eu vou me conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Olha que loucura, eu não ia nem falar sobre isso, eu ia parar, mas... Vocês já ouviram falar do mito da caverna, de Platão? Como é que era o mito da caverna? Os homens nasceram. E eles nasceram... Pensa aqui, eu estou dentro de uma caverna. Nós estamos todos dentro de uma caverna, todos nós, tá? A saída da caverna está lá naquela porta. E os homens nasceram, a vida deles toda foi olhando para essa parede aqui, ó. Só que acontece, as pessoas passavam lá fora, tinha até um muro, que as pessoas carregavam algumas estátuas, tudo bem? E aí as pessoas passavam lá fora com umas imagens da cabeça. E a única coisa que a gente via na nossa vida, que a gente vê até hoje, são as imagens passando aqui, ó. Que é o reflexo do que está lá fora.
E aí o nosso mundo é isso, a nossa realidade é essa, a nossa verdade é essa. Os nossos conceitos são esses. Mas de repente um de nós consegue se libertar dali. Ele começa a olhar e fala, meu Deus, tem uma saída lá. E aí sai. E quando sai, o olho fica, né, cego por um instante, porque nunca tinha visto a luz do sol, e daqui a pouco começa a enxergar, e aí começa a ver as pessoas passando. E elas passando com uma imagem na cabeça. E ela, meu Deus, aquilo não é a realidade, aquilo é apenas um reflexo. A verdade está lá. A realidade está lá fora. E ela começa a conhecer as cores, começa a conhecer as pessoas. O que ela faz? Ela volta para dentro da caverna. E ela começa a dizer para as pessoas, o mundo não é isso, o mundo está lá. E as pessoas, você é louco? Não, esse é o mundo. Não, o mundo está lá. Aí sabe na história, sabe o que faz um camarada? Matam ele. Por quê? Porque não aceitaram a desconstrução. A gente só vai ser liberto de nós mesmos quando a gente aceitar a verdade, que é Cristo. Olhar para as coisas deste mundo, irmãos, para a vaidade do mundo, para que você possa vir aqui, é apenas um reflexo, é apenas uma aparência. A verdade está lá. A verdade está na cruz. Aleluia. E é isso, irmãos. Um processo duplo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é como tirar a venda dos olhos. E essa libertação vai trazer ao homem conhecimento, o conhecimento de Deus. Então, irmãos, para a gente já encerrar, a mensagem que eu quero dizer para vocês, adolescentes, essa manhã é o seguinte. A tua identidade, quem é você, não está nos outros. Sabia que a gente passa boa parte da vida da gente e a gente demora para aprender isso? Buscando encontrar a nossa identidade nos outros. Porque assim, ó, as pessoas, elas têm expectativa a nosso respeito, não tem? Desde que você nasceu. Quem tem expectativa a teu respeito? Teus pais, teu pastor, pastor Alexandre, André. Tem expectativa a respeito de vocês. E aí tudo que a gente faz é o quê? É para atender essas expectativas. Então eu vou ser o que os outros querem que eu seja. A expectativa na escola, a expectativa dos amigos. E aí, a minha identidade está nisso. Quem que os outros querem que eu seja?